A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão sempre comigo, sempre nos acompanhando pelas lives, nos acompanhando nas nossas redes sociais. Se você ainda não me acompanha, se você ainda não me segue, me curta os nossos conteúdos. Eu gosto muito de compartilhar ciência e fé. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ellen Damares, sou psicanalista com base cristã. E hoje eu quero compartilhar um assunto com você muito importante e uma bênção para as nossas vidas. Nós vamos hoje falar sobre mente, identidade e propósito. O que Daniel nos ensina sobre domínio interior. E eu quero te convidar, chama mais pessoas para essa live, vamos aqui falar um pouco da palavra do Senhor, e é aquilo que eu gosto, né? Transmitir para você, te ajudar em algum conhecimento, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós fazemos com propósito. Eu gosto muito de compartilhar tudo aquilo que Deus coloca no meu coração com propósito. Por isso que eu quero pedir para você, mente, identidade e propósito. O que Daniel nos ensina sobre domínio interior? É um assunto muito importante, muito necessário nos dias em que nós estamos vivendo, tá bom? Então, fica aí comigo para nós compartilharmos essa mensagem abençoada. Nem toda pressão externa precisa se tornar um caos interno. Entende isso? Nem toda pressão externa precisa se tornar um caos interno. Quantas vezes você já sentiu pressionada a se adaptar por causa de algum lugar, de alguma situação, a mudar quem você é para caber em um ambiente, a negociar seus valores para se sentir aceita? Já aconteceu isso com você em algum momento? Quantas vezes, por muitas vezes, nós vemos isso acontecer conosco. Nós queremos nós nos sentimos pressionadas e somos pressionados a mudar por causa do ambiente para se sentir aceito, a negociar até mesmo os nossos valores para poder se sentir aceita. E hoje nós vamos entender como que Daniel se manteve, olha que interessante, como que Daniel se manteve, ele manteve a sua identidade, ele manteve a sua mente, o seu propósito, mesmo em um ambiente que queria mudá-lo. Então, acompanha comigo em Daniel, capítulo 1, versículo 17, e depois nós estaremos dando continuidade por aqui. Daniel, capítulo 1, versículo 17, diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Nós vemos então que Deus deu a ele inteligência e Deus deu a ele entendimento em todas as visões. Mas o que aconteceu aqui para que isso acontecesse com Daniel? Daniel foi levado para a Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia e ao ser levado para a Babilônia, até o seu nome foi trocado. Foi trocado o seu nome, colocaram ali alimentos para que eles se alimentassem. Por quê? Porque em um certo momento ali o rei iria chamar para escolher ali algumas pessoas, né? Algumas pessoas para poder servir, estar ali na presença dele. E então Daniel, ele propôs no seu coração, ele colocou no seu coração, você entende isso? Daniel decidiu ir contra o ambiente em que ele estava. Daniel decidiu. Nossa, isso é muito, muito, muito maravilhoso. Daniel decidiu
decidiu, por quê? Porque ele não vendeu a sua identidade. A paz do Senhor para todos vocês. Fiquem à vontade, vamos aqui aprender um pouquinho junto comigo. Quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração com você nesse momento. E então Deus deu a Daniel inteligência, Deus deu a Daniel sabedoria e Deus deu a Daniel discernimento. Aí então Daniel, ao ser levado cativo para a Babilônia, aquele rapaz, ele olhou assim e disse: olha, vocês vão ter que comer essas comidas, vocês vão ter que se alimentar. E ele olhou assim para o copeiro e falou assim: viu, eu não vou comer, vamos fazer uma proposta aqui? Aí Daniel então propôs para ele, para que ele pudesse trocar o seu alimento, porque assim ele sabia que aquilo ali era oferecido, não era algo que ele poderia se alimentar. Então, como era um lugar diferente, comidas totalmente oferecidas e diferentes, o que aconteceu? Ele então coloca no seu coração: eu não vou me contaminar, eu não quero isso para mim, porque eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu conheço. É maravilhoso ouvir isso, né? Então nós vemos que Daniel, ele se propôs no seu coração. E aqui eu acho lindo o que Deus faz, porque independente do ambiente que nós esteja, do que nós estamos fazendo, o ambiente, ele muitas vezes nos molda, né? Traz aquela maneira aquela pressão cultural, aquela mudança de identidade, porque mudaram até o nome dele, a tentativa de uma reprogramação mental. Então, naquele ambiente, ele teria que se comportar como era de costume daquele lugar, como era daquela vivência, daquela cultura. Mas Daniel colocou no seu coração: ei, eu não quero isso para mim. Tudo bem. Nesse momento aqui nós vemos que, ao se adaptar ao lugar, e como eu gosto muito de compartilhar ciência e fé, vou trazer um pouquinho de alguns pontos psicanalíticos para nós entendermos um pouquinho. Aqui, o ambiente, né? Isso muitas vezes nós chamamos de influências do meio sobre o psiquismo e uma formação da identidade através do ambiente. Então isso nós vemos na psicanálise, nós vemos isso, que o ambiente ele tenta moldar aquela estrutura interna que define quem você permanece sendo. Então vamos lá, o ambiente tenta moldar, mas essa estrutura interna define quem você permanece sendo. Então Daniel preferiu não ser trocado, ele preferiu não deixar que isso acontecesse. Eu não vou deixar que esse ambiente me molde, eu não vou deixar que negar o meu Deus por causa do ambiente, mudar a minha identidade por causa do ambiente. Não, eu não quero isso para mim. Então Daniel, ele decide. Aqui nós vamos ver que o ego saudável, ele estabelece limites. Então, percebe aqui? Quando o ego é saudável, ele estabelece limites. Quem não tem uma estrutura interna, ele se adapta para sobreviver emocionalmente. Consegue entender comigo? Então, o que acontece? Quem não tem uma estrutura psíquica bem definida, ela se adapta naquele lugar para sobreviver emocionalmente. Mas era diferente com Daniel. Daniel, ele tinha um ego saudável. Ele então estabeleceu um limite. Ele pôs um limite ali. E naquele limite, muitas vezes, para que servem os limites? Os limites servem para nos proteger. O que é isso? Muitas vezes nós estamos sujeitos a algumas coisas e às vezes a gente sofre muito por causa dessa falta de clareza, de limites. E a gente aceita tudo que as pessoas querem colocar para nós. A gente então fica à mercê de muitas coisas, quando nós não entendemos a que ponto pôr limites na nossa vida. E é muito importante que nós venhamos ter limites esclarecidos, limites. E foi isso que Daniel fez. Então, o que nós vemos hoje? Pessoas que se anulam, pessoas que se adaptam, pessoas que se perdem.
elas se perdem. Então, quem não sabe quem ele é, se torna aquilo que o ambiente exige que ele seja. Percebe como que funciona? Se eu não sei quem realmente eu sou, o que acontece? Eu então começo a me adaptar e a me tornar do jeito que aquele ambiente exige de mim. Então, emocionalmente, eu vou ficar à mercê daquele ambiente. Aquele ambiente, muitas vezes, ambientes tóxicos, ele começa a te moldar. Isso é muito sério. Ele começa a te moldar, ele começa a te aprisionar muitas vezes. Muitas vezes é um ambiente tóxico, é um lugar emocionalmente que não é saudável. E então você começa a adoecer e você nem percebe. Daniel aqui, então, ele estabeleceu um limite. Ele não aceitou e decidiu e procurou uma maneira para que ele, então, pedisse para que ele pudesse trocar a sua alimentação, trocar o seu alimento. E naquele momento, Daniel permaneceu, ele não trocou o nosso Deus por nada. Ele falou: eu não vou trocar minha identidade, eu não vou fazer assim, não vou continuar quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem eu sirvo. Então ele tinha essa identidade firmada. Segundo ponto que nós vemos aqui, uma mente preservada em meio à pressão. A mente de Daniel, ela foi preservada em meio a uma pressão muito forte, né? Deus deu conhecimento e inteligência. Então, nós vemos que por muitas vezes pode acontecer que a nossa mente ela venha a ser contaminada. Como? Através dos pensamentos, através de crenças limitantes. Então, os nossos pensamentos, as nossas crenças, elas podem nos contaminar e muitas vezes contaminar negativamente. Ou então, elas podem nos fortalecer. Com o quê? Com a verdade, com a identidade, com a consciência. Então, aqui nós vemos que a mente ela pode ser ou contaminada ou fortalecida. Vai depender da maneira como eu então coloco limites, eu entendo, eu compreendo o que está acontecendo ali. Então, nesse momento, se os meus pensamentos, eles têm sido pensamentos negativos, pensamentos muito complicados, pensamentos medrosos, né, com aqueles medos, com as crenças que nós carregamos na nossa vida, se esses pensamentos, eles podem nos contaminar, mas nós também podemos ter uma mente fortalecida através de fortalecida com a verdade, com a nossa identidade e com consciência. Então, nem todo pensamento que nós temos nasce de nós mesmos. Você sabia disso? Nem todo pensamento que você tem nasce em você. Muitas vezes é uma crença que você carrega. Muitas vezes é algo que você carrega na sua vida. Então nós vamos ver aqui que Babilônia pode ser o quê? Um sistema, vamos trazer aqui Babilônia como um sistema reprogramador. E o que nós vamos trazer para os nossos dias de hoje? Quais são esses sistemas? As redes sociais, as nossas culturas, os nossos traumas, os nossos padrões familiares, tudo isso pode nos moldar e pode ou nos contaminar ou nos fortalecer. Então é muito importante que eu entenda isso, que eu olhe para a minha vida e eu compreenda como é que eu reajo. Eu não fico só reagindo a uma situação. Eu preciso entender, ter autoconhecimento e saber como é que eu lido com as pressões psicológicas, com as pressões que me vêm, com o ambiente que eu estou, como é que eu me comporto, como que isso está sendo para mim. Porque muitas vezes eu estou identificando que aquele ambiente para mim não dá mais e eu ainda insisto em permanecer ali. E isso me adoece. Mas Daniel não permitiu que isso acontecesse com ele, não. Daniel permaneceu naquilo que ele determinou dentro de si. Ele permaneceu naquilo, ele permaneceu firme. Ele falou: eu não vou me vender, eu não vou de jeito nenhum deixar que me contaminem. Então,
Não deixe que seus pensamentos negativos, que essas crenças limitantes limitem, elas contaminem a sua mente, mas que você seja fortalecida, fortalecido nesse momento com as verdades, com a verdadeira identidade e em consciência, tá? Então nós vemos aqui o terceiro ponto, essa intimidade de Daniel que gerou discernimento. Então, vamos lá? Intimidade gera discernimento. Gente, quando eu estava olhando isso aqui, eu fiquei admirada de ver o quanto é maravilhoso você ter discernimento. E às vezes, esse discernimento que Deus nos traz é lindo, é maravilhoso, entende? Então nós vemos aqui que Daniel, ele tinha entendimento de visões e sonhos. Ele não teve só uma inteligência natural, não foi só isso. É uma sensibilidade espiritual, é um equilíbrio emocional alinhado. Percebe o quanto isso é interessante? Ele tinha uma sensibilidade maravilhosa, ele tinha uma intimidade com o Senhor. E através dessa intimidade com Deus, ele teve um equilíbrio emocional. Então ele sabia, ele estava em equilíbrio, ele estava... ele sabia quem ele era, ele tinha essa determinação. Então, o que acontece aqui? Quem tem autoconhecimento, ele interpreta melhor a sua realidade e não reage. Ele não fica só reagindo, ele tem um discernimento. Ele não fica só naquela reação reativa, entende? O ambiente tá lá, aquela briga, aquela coisa toda, aquele nervosismo, principalmente quando se trata de casais, muitas vezes, né? Eu gosto muito de trabalhar também com casais e muitas vezes nos atendimentos, eu acabo trazendo isso para as pessoas e eu vejo assim que muitas vezes nós respondemos da mesma maneira que está vindo aquela informação. Então você fica alterado, você acaba respondendo de todo jeito, você acaba tendo aquelas brigas e a Bíblia diz assim que a palavra branda, ela desvia o furor. Percebe que você reagir como veio, sabe? Quando vem aquela reação, você ter equilíbrio e dizer, não, eu não vou pelo que eu estou sentindo. Eu preciso ter domínio sobre o que eu estou sentindo, né? Então isso é muito importante, é muito interessante. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Deus tem uma palavra para o seu coração. Então nós vemos aqui que essa intimidade que Daniel tinha, ela trouxe equilíbrio e essa intimidade com Deus organizava o seu interior. Quando nós temos essa intimidade com Deus, é organizado o nosso interior, é organizado a nossa vida, nós não reagimos pelas nossas emoções, nós pensamos, nós refletimos, vale a pena? Isso vai ser bom? Ou isso vai só bater de frente e não vai resolver nada? Você entende? Consegue compreender o quanto é importante que nós venhamos ter equilíbrio emocional e conseguir lidar com as nossas emoções? Aprender a lidar, ter esse autoconhecimento, saber quem somos, saber como reagimos, saber como pensamos, é maravilhoso. E isso vai trazer tanta clareza que você vai começar a ter uma outra maneira de se comportar. Então nós vamos entender que Daniel aqui, ele tinha isso daí. Ele tinha essa intimidade, e essa intimidade gerou discernimento, porque foi isso que Deus deu para ele, discernimento, por causa dessa intimidade. Então, quando o nosso interior está alinhado, você enxerga além do óbvio. É assim, quando você está alinhado no seu interior, você não só reage, você enxerga o que está além do óbvio. E isso é muito importante para as nossas vidas. Nós vemos aqui então qual é o resultado
de tudo isso que aconteceu com Daniel. Nós vemos que essa excelência visível, como assim? Aqui no versículo 20 diz que o rei, ele fez uma pergunta, ele fez uns questionamentos e ele percebeu que esses homens, Daniel e os outros que estavam ali com ele, que também não se contaminaram com o manjar do rei, eram muito mais melhores. Então o rei percebeu que eles eram 10 vezes melhores do que os seus outros, os magos, os astrólogos, sabe? Percebeu isso neles. Por quê? Porque Daniel não precisou se competir. Daniel, ele se destacou por estrutura interna. Percebe que Daniel, então, ele começa a se destacar o seu equilíbrio emocional, pela sua mente estabelecida, firme, posicionado. Ele se destacou pela sua firmeza, sabia quem ele era, sabia quem ele servia, sabia o que ele queria, o que ele desejava. Daniel tinha essa estrutura psíquica, esse equilíbrio interior e esse alinhamento com Deus. Então Daniel tinha tudo isso dentro de si. Então o seu interior, ele era bem firmado, bem formado, bem firme. E é isso que nós precisamos entender. Ter clareza, ter constância, ter estabilidade. Nós vemos que a excelência, ela não nasce da pressão externa, mas ela nasce de um interior que está alinhado. Eu vou repetir isso para você trazer uma clareza. A excelência, ela não nasce de uma pressão externa, mas ela nasce de um interior alinhado. E nós entendemos aqui que nós precisamos ter esse alinhamento assim como Daniel teve. Porque essa intimidade com Deus fez com que ele tivesse esse alinhamento, esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio psíquico, essa mentalidade firme, essa constância, essa estabilidade emocional, essa maneira de conseguir organizar os seus pensamentos, conseguir organizar as suas decisões. É maravilhoso. Daniel, ele tinha uma decisão dentro dele. Ele não deixou que o ambiente decidisse quem ele iria ser. Ele não permitiu que o ambiente determinasse quem ele ia ser. Ele não permitiu que o ambiente da Babilônia ali decidisse qual comportamento ele teria que ter. Não, ele simplesmente sabia quem ele era, ele tinha uma profundidade, ele tinha uma maneira de pensar, ele tinha intimidade com o Senhor e ele sabia de tudo isso. Ele tinha essa clareza, ele tinha tudo isso dentro dele, bem alinhado. Aí talvez você você se perde tentando agradar. Muitas vezes você se vê com a sua mente cansada. Por quê? Porque você está tentando se diminuir para caber num ambiente que não cabe você. Muitas vezes você pode estar, então, tentando fazer isso, sabe? Fazer com que as pessoas te aceitem. Mas você está se anulando. Você está se deixando, você se deixa para trás para poder agradar o outro. Então você não sabe dizer não, você começa a dizer sim para todo mundo e não para você. Você começa então não saber o que você realmente quer, o que realmente você deseja. Tá vendo que Daniel ele chegou num ambiente, numa cultura diferente, num lugar diferente. Ele chegou num lugar extremamente que era para ser mudado. Mudaram o nome de Daniel, gente. Mudaram até o nome dele. Olha, você não vai mais se chamar Daniel. Seu nome será outro. Queriam trocar a identidade de Daniel, mas Daniel não permitiu, porque Daniel sabia quem ele cria, quem ele era em Deus. Ele sabia a intimidade que ele tinha com o Senhor. Ele sabia que o que fosse preciso, o que fosse acontecer,
ele estaria tranquilo, porque ele sabia quem estaria lutando por ele. Ele sabia quem estava com ele, quem o protegia, quem o abençoava. Ele sabia quem o livrava. Ele sabia. Ele tinha isso dentro dele muito, muito firme, muito certo. Para de tentar se encaixar em lugares que não é para você estar mais. Deus tem falado para você isso várias e várias vezes e você ainda não entendeu. Para de tentar se encaixar em lugares que não é para você. Para de tentar mostrar algo para alguém para agradar e desagradando a si mesmo. Não faça mais isso. Se valorize, se ame e seja quem Deus te chamou para ser. Faça aquilo que Deus quer que você faça, porque quem é que você está se tornando para sobreviver aonde você está? Você consegue responder essa pergunta para si mesmo? Olha, quem você está se tornando para sobreviver no lugar que você está? Quem? Você não precisa disso. Você não precisa, você só precisa ter clareza quem você serve, quem você é. Você só precisa ter autoconhecimento, porque Deus tem algo lindo e extraordinário para a sua vida. Deus tem coisas novas para você, a palavra dele nos diz isso. Deus nos quer em lugares aonde nosso propósito é feito, aonde nós realizamos aquilo que Ele tem para nós, aonde nós podemos fazer a obra do Senhor com amor, com carinho, com afeto, aonde nós podemos amar com mais liberdade, aonde nós podemos entender o chamado que Deus tem para nós, em lugares aonde você muitas vezes está frequentando, seja ambientes familiares, qualquer coisa, tudo aquilo que te faz, sabe, entender que você precisa ser diferente para estar naquele lugar, sabe? Todas as vezes que você seja um ciclo de amizade, seja um ambiente religioso, né, um lugar onde você congrega, não sei, seja qualquer outra situação em que você precise se diminuir, e isso está diminuindo o que Deus tem para você, porque o que nós precisamos aceitar é a identidade que Deus nos dá. E tem muitas pessoas que muitas vezes quer nos fazer parar, quer nos fazer frustrar os nossos sonhos. Tem pessoas que não valorizam quem nós somos, tem pessoas que não valorizam quem nós somos em Deus. Não estou dizendo para você que, nossa, mas vou exaltar o meu eu. Não, não é isso, não tem a ver com isso, mas é a sua identidade em Deus. Daniel sabia quem ele era em Deus. Daniel sabia quem ele era em Deus. E você? Você se conhece? Como é que você está? Como você está se sentindo? Você tem se anulado para poder caber nesse lugar? Eu quero dizer para você, muitas vezes, aquilo que você chama de fraqueza, não é fraqueza. É uma identidade ferida que nunca foi tratada. Muitas vezes, aquilo que você chama de fraqueza não é uma fraqueza. É uma identidade ferida num lugar, uma coisa que nunca foi tratada. E a psicanálise, ela nos ajuda a entender padrões, reconstruir a nossa identidade e curar as nossas emoções e a nossa fé. Porque eu gosto de unir ciência e fé, porque para mim Deus... Oh, nosso Deus é tão lindo e maravilhoso. É Ele quem nos molda, é Ele quem nos ajuda. Tudo aquilo que eu não consigo, eu não posso alcançar, Deus transforma. Então, para quem ainda não me conhece, eu trabalho como psicanalista. Sou psicanalista, terapeuta, mas eu sou na base cristã. E eu quero dizer para você nesse momento, se você entende que você precisa de ajuda para se autoconhecer, para se entender quem realmente você é, mas que você não quer se perder da sua fé, você não quer perder a sua real identidade, mas você quer fortalecer ela, você quer alcançar essa transformação, me chama para nós conversarmos.
Marque a sua sessão comigo, vamos conversar, vamos cuidar de você, porque aquilo que eu não posso alcançar, o meu Deus transforma. O meu Deus pode. Então a psicanálise nos faz entender esses padrões, o que nós repetimos, as crenças que nós carregamos, curar as nossas emoções. Mas o nosso Deus, Ele nos transforma por inteiro. Ele nos transforma por inteiro. Então, se você quer essa ajuda, se você quer esse apoio, me chama para nós conversarmos. Me manda uma mensagem para que nós possamos então conversar e marcar com você. Eu quero te ajudar. O nosso Deus, Ele tem algo maravilhoso para nós, mas se nós não estivermos preparados para receber, nós vamos sempre nos encaixar em lugares para se sentir aceita. Nós sempre vamos estar em lugares e nós vamos vender a nossa identidade, nós vamos deixar que isso seja contaminado, nós vamos permitir que essa contaminação, que os nossos pensamentos, as nossas crenças limitantes venham nos frustrar. E vamos ficar chateados e vamos olhar para a nossa vida sempre dizendo, viu, parece que eu não consigo romper isso. Muitas vezes sozinhos nós não conseguimos mesmo. Mas com a ajuda do Senhor e com o apoio certo, nós conseguimos vencer. Então eu quero encerrar nesse momento dizendo para você, se fez sentido para você, compartilhe essa live com mais pessoas. Se fez sentido para você, eu quero dizer para você, olha, identidade forte não negocia valores. Ambiente influencia, mas ele não define quem é você. O ambiente, ele influencia, mas ele não define quem é você. Proteja sua mente. Tenha uma vida equilibrada. Sabe, você não precisa se perder para você pertencer. Você não precisa se perder para você pertencer. Eu quero, se você me permite, quero finalizar aqui fazendo uma oração por você. E eu quero dizer para você, o nosso Deus, Ele transforma o nosso entendimento. Ele transforma a nossa mente. Ele é maravilhoso. Ele é especialista. E Ele te ama muito. Sabe, como ser humano, eu estou aqui para te ajudar como terapeuta. Mas na vida espiritual, Ele nos fortalece. Na nossa vida, em todas as áreas, Ele nos fortalece. Vamos orar comigo? Eu quero orar por você. Poderoso Deus, Pai, nesse momento estou diante do Senhor e diante aqui, Senhor, dessas pessoas que estão me assistindo, as pessoas que vão me assistir com a live gravada. Senhor, nesse momento eu quero pedir ao Senhor que alcance essa vida nesse momento. Quero pedir ao Senhor que o abençoe, que a abençoe, sabe, que eles possam entender que o Senhor tem um plano, pensamentos de paz, tem mudança no seu interior, tem transformação e que o Senhor é maravilhoso e fiel e está conosco em todo tempo, em todo momento. Eu quero orar por ele, eu quero orar por ela, quero orar, Senhor, por essa família que precisa desse auxílio, por essa pessoa que precisa de uma ajuda no relacionamento. Senhor, no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar, venha alcançar essa vida. Meu Deus, eu oro por ele, eu oro por ela. Alcança o trabalho, alcança, Senhor, aonde é que está difícil, aonde é que está difícil alcançar, aonde está difícil ter um posicionamento, aonde está difícil manter, Senhor, a determinação. Eu quero pedir ao Senhor, alcance essa pessoa e ajude ela, Senhor, em nome de Jesus, coloque as tuas mãos poderosas sobre a vida dela nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Deus, nós pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu quero pedir para você, se você ainda não me segue, me siga lá. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Avante com Propósito, Ellen Damares. Se você puder me ajudar, vai lá, se inscreve no meu canal no YouTube. Também tem o meu Instagram, ellendamares.psi. Se você
puder, compartilhe com mais pessoas e vamos então avante com propósito. Queridos, Deus te abençoe. Obrigado por permanecerem até o final. Creio que foi uma bênção para minha vida e para a sua. Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.